Boa noite, pessoal. Boa noite. Para quem não for ver o vídeo ao vivo, pode passar um pouco mais para frente. Oi, Vitor. Boa noite. Vitor. Alan, né? Boa noite, tudo bem? Oi, nossa, minha convidada já entrou, eu nem comecei a falar ainda. Oi, Andressa. Tudo bem? Oi, Rafa. Boa noite. Tudo bom? Bom, hoje eu chamei uma convidada muito especial. Ela é jornalista, revisora de textos e mais um monte de outras coisas. E minha amiga também. E aí a gente vai conversar um pouco sobre se reinventar, mudanças na vida que sempre tem, né? Encerramentos de ciclos, início de outros. E aí isso sempre envolve também finanças. E aí eu achei legal a Renata vir para contar a história dela, para inspirar outras pessoas. E aí antes de falar para ela entrar... Oi, Cris. Oi, Dri. Boa noite. Tudo bem? Acho que a Renata já... Ô, Rê, se você quiser me mandar a solicitação... Já te falei boa noite. Oi, Cris, boa noite. Oi, Dri, boa noite. Então, eu tava falando que eu chamei a Renata para conversar com a gente, para ela contar a história de vida dela, e ver como assim é possível a gente se reinventar, se renovar. Boa noite, Dri. E ela vai contar também como foi a questão financeira nessas mudanças na vida dela. E no final ela vai dar algumas dicas caseiras de beleza, que também já ajuda a economizar e funciona bastante. Tá bom? Ela já mandou aqui a solicitação. Ela nunca participou de live, mas ela já tá toda ligada. Eu até coloquei até um colar aqui para falar com a Renata, porque tô até com medo de como ela vai entrar aqui. Vamos ver. Uau! Ah, Tá me tô ouvindo? prontíssima já, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Ah, tô, tá linda! Ah, muito obrigada. Bem-vinda à minha live. Obrigada, muito obrigada pelo convite, fiquei super feliz. Jura? Ai, que bom. Fiquei super feliz, querendo ou não, é uma honra, né? Alguém achar que a sua vida serve de inspiração para outra, é muito legal. Claro, mas com certeza, isso eu sempre achei. E achei legal você assim aceitar dividir a sua história, contar, porque eu acho que isso pode inspirar outras pessoas, que foi o que eu falei no início, né? Que a vida é feita de ciclos, não adianta, eles vão se encerrando, começando outros. E aí a gente vai aprendendo. E aí eu acho que se a gente não pode aprender com os próprios erros, às vezes a gente aprende com os erros e os acertos das outras pessoas. Por isso que eu achei legal te chamar. Com certeza. A Rê, minha amigona, conheço a Rê já faz uns 20 anos, mais ou menos, se não fizer mais, né? A gente se conheceu, não fazíamos o mesmo curso, mas a gente se conheceu na faculdade, porque a gente tem uma turma de amigas. E eu queria que você se apresentasse, Rê. Fala um pouco de você, aí depois eu já começo as perguntas. Caso alguém queira mandar pergunta, pode ir mandando. A Rê vai falar um pouco sobre a história da vida dela, sobre as invenções que ela passou e também ela vai no final dar algumas dicas de maquiagem. Então, meu nome é Renata, eu tenho 43 anos, quase 44. Tenho uma filha de 12 anos, a Rafaela. Eu sou jornalista, mas atuo como revisora de textos já há mais de 15 anos. Acho que já vai beirar uns 20 aí, porque desde que eu terminei a faculdade eu já comecei a trabalhar nessa área e entre indas e vindas
eu nunca perdi o contato com o português, mesmo fazendo cursos, enfim. Adoro artesanato, adoro fazer curso, estou sempre em busca de alguma coisa, de procurando alguma novidade. Eu adoro organização, então eu sou muito organizada. Quem me conhece sabe. E aí eu tento aprender sempre em tudo que eu faço. Então, eu sou uma grande curiosa, eu acho que além de tudo, eu sou uma grande curiosa, que já fiz milhares de cursos. Só para vocês terem uma ideia, já fiz curso desde lavadoria e passadoria até história da arte. Então, eu adoro fazer curso. Eu já fiz curso de tapete, de vela, de sabonete, de perfume. Já fiz muita coisa mesmo. E então eu vivo procurando alguma coisa. Eu procuro os tempos que eu tenho livre, não são muitos, mas os que eu consigo. Eu estou sempre pesquisando, estou sempre procurando alguma coisa nova. Eu sou muito curiosa. Eu acho que essa é a grande palavra. Eu acho que eu sou muito curiosa. E eu sou muito vaidosa. Então eu adoro me arrumar, procurar dicas de maquiagem, principalmente, o dinheiro aperta e você falar, agora eu não consigo comprar maquiagem importada, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar nacional, mas aí não, para onde que eu corro? O que que eu vou fazer? Então eu fui procurar, fui descobrir, aprender como que eu podia fazer para me maquiar e para eu ter as minhas coisas e conseguir fazer os meus tratamentos cosméticos de uma forma que eu conseguisse arcar com essas despesas, né? Então eu tento, não vou dizer eu não sou profissional, não sei maquiar outras pessoas, não entendo, nem tenho essa capacidade, mas vasculho muito e em mim eu consigo aplicar uma boa parte aí do que eu quero. Quando eu quero uma coisa, eu vou atrás até sair bom, até eu ficar satisfeita com o que eu tô vendo. Eu não sossego. Enquanto não tiver do jeito que eu quero, eu não sossego. Então eu tento fazer minha unha, cuidar do meu cabelo e me virar com a maquiagem. Lógico, não dispenso um bom profissional para me ajudar. É importantíssimo, né? A gente ter bons profissionais com a gente, mas tento me virar conforme eu posso. E você falou que você não maquia os outros, mas você já me maquiou Ah, várias vezes. várias vezes. Ó, Mas entrou o aí seu foi só namorado. brincando. Não, mas ficava ótimo, ainda bem que eu tinha você. Porque se depender de mim, ó, eu tenho que colocar o filtro. Até escova, lembra? É verdade, até escova, é verdade, mas agora já tá tá mais natural. Ó, seu Não, namorado é. entrou, o Emir já tá fazendo comentário aqui sobre a sua Ai, beleza. que lindo. Sua mãe entrou também. Oi, Di, Ainda agora meu bem, irmão. né? Que se nem a mãe entra e o negócio ia ficar feio, né? Tem que entrar todo mundo, é verdade. E assim, além de você ser muito curiosa, você é muito criativa também, né? E eu acho que assim, você é curiosa, vai aprender para você fazer, e você usou muitas vezes isso também a seu favor para se reinventar em momentos que você precisou. Bom, agora eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória profissional até Então, hoje. Como que eu foi a comecei sua a, trajetória eu profissional? comecei a trabalhar muito novinha, né? Desde os 13, com 13, 14, eu estava no colegial, no antigo colegial, e eu já comecei a trabalhar. Então, eu fazia alguns eventos, demonstrando produtos ou em feiras, tudo fazia algumas coisas, eram trabalhos esporádicos. E aí, depois, aos 14, eu já comecei a trabalhar como digitadora, ainda no DOS, computadorzinho lá bem antigo. Eu tinha acabado de fazer um curso de introdução à informática no Senac. E aí eu consegui essa vaga, era numa empresa de ferramentas. E eu trabalhei lá por um tempo, e aí fui trabalhando como digitadora, como secretária, assistente administrativo, isso até
decidi o que eu ia fazer na faculdade, e para pagar a minha faculdade eu precisava me virar, eu precisava trabalhar, né? E aí eu comecei a trabalhar normal, em escritório, não era fácil, né? Acordava cedo, eu morava longe da faculdade e tudo, mas consegui me virar para pagar a faculdade. Então já não foi uma fase difícil, né? Porque eu Você tinha que começou a aí trabalhar com 14 já podia, né? Hoje em dia acho que nem pode mais, precisa ser agora. jovem aprendiz, né? Com 16. Mas eu comecei com 14 e a minha mãe até que me arrumou, e depois nessa outra empresa lá de ferramentas, foi uma amiga que trabalhava também, era super nova e a gente já estava na luta. E aí, do meio da faculdade para o fim, eu já comecei a trabalhar na área, e aí eu arrumei numa empresa de clipping que faz junta material para determinadas marcas, tal. Então, eu entrava na redação 6 horas da manhã, já tinha que ler todos os jornais logo cedo, e, e foi muito legal. E logo depois eu arrumei como revisora, meio que sem querer, porque eu tinha feito um curso de revisão gramatical e consegui essa vaga numa revista. Lá fiquei alguns anos e depois eu acho que já tinha até terminado a faculdade. Eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade como revisora de textos também. E aí foi indo, né, até eu me casei e tudo, eu estava trabalhando como revisora nessa agência. Eu fiquei, acho que uns 4 anos nessa agência. E Muito trabalhei um tempo também como até então você secretária. estava sempre na área, né? De jornalismo. Foi bem pro fim da faculdade mas a revisão de textos foi algo que surgiu na minha vida meio que sem querer. Eu sempre gostei de escrever, de ler, de entender a língua portuguesa, me preocupava do jeito que eu falava, ou mais ainda do jeito que eu escrevia, mas nunca nem pensei, nem sabia que existia, né, essa área. No fim, na faculdade a gente acaba mostram muitos caminhos para a gente, mas a revisão era um que eu não tinha visto até então e foi meio que sem querer. E aí eu me apaixonei, eu adorei. E aí, logo que eu entrei nessa revista, eu fui fazer inúmeros cursos de língua portuguesa, e até em cursos preparatórios para cursinho, porque eu precisava ir atrás, e na faculdade eles não te dão, na faculdade de jornalismo, né? Você não tem toda a bagagem de língua portuguesa que eu precisava para essa função. E aí eu fui atrás. Então, eu fiz muitos cursos voltados à língua portuguesa, na Universidade do Livro, nesse curso de preparação para cursinho, que foram 6 meses, todo sábado indo e fazendo aula o dia inteiro de língua portuguesa, porque enquanto eu não achasse que eu sabia pelo menos um básico, eu não ia ficar feliz, né? Então eu fui atrás, fui fazer todos esses cursos. E Ah, aí eu quero tanto que você trabalhe comigo para revisar todos os meus textos, que toda vez que eu posto eu lembro de você. Ai meu Deus, a Renata vai começar demorou. a comentar. Então, quando eu vejo, eu começo. A Adriana já comentou que você corrigia a gente antes de trabalhar com isso. Então, já era uma coisa que eu gostava, né? É engraçado, isso já era alguma coisa que eu gostava, mas eu acho que quando a gente vai prestar vestibular, quando a gente sabe, naquela época, eu acho que hoje as pessoas são mais instruídas, tem uma instrução melhor do que do curso que você vai escolher. Naquela época, isso já, né, gente, há 20 anos, a gente saía do cursinho ou do colegial e obrigatoriamente você tinha que escolher um curso. Se você não fizer faculdade, olha, você tem que fazer. E aí, eu acho que se fosse hoje, eu teria feito letras, por exemplo. Eu adorei o curso de jornalismo. Eu acho que eu consigo usar isso como. Eu consigo trabalhar com algo que eu gosto muito, mas não é uma área que eu iria, por exemplo, para televisão, para trabalhar em frente à TV, essas coisas não é minha praia. E aí, de repente, eu me encaixei ali num ramo que, que eu amei. E aí falei, olha, é isso que eu quero fazer. E
frustra algumas pessoas, né? Porque as pessoas imaginam que você faz jornalismo para aparecer na televisão, para ser repórter, mas dentro da minha área eu consegui o meu caminho e era já uma coisa que eu gostava mesmo antes de fazer. Então, eu acho que tudo se encaixa, né? As coisas aos poucos vão se encaixando e eu consegui me encaixar aí também de uma certa forma. Eu acho que quando você vai se abrindo para algo que você quer, aí as coisas vão se encaixando melhor. E é isso que você falou. Nem sempre as pessoas vão entender o que você quer, vão falar, mas se você quiser, tem que continuar. Com Rê, certeza. você é uma pessoa que está sempre evoluindo, se reinventando, você tem habilidade, né, dons artísticos a seu favor, tanto para economizar, né, como também para ajudar as pessoas, né, para vender. Você não pensa em trabalhar com essas coisas no futuro? Por exemplo, com a questão da beleza ou a questão do artesanato? Você pensa ou atrelar com o seu trabalho já de revisora? Na verdade, eu sempre trabalhei, né, com esses meus hobbies. É, porque sempre que eu precisei, sempre que o cinto apertou, eu tinha para onde correr. Então eu ia, se eu queria viajar. Eu falava, puxa, mas não tá dentro do meu orçamento, eu não tenho esse dinheiro agora, o que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer uns sabonetes e vou vender. Vender, eu não sou muito boa. Minha mãe que Vocês faziam uma tudo que eu fazia. A minha mãe é uma beleza, ela vende tudo que põe na mão dela. E aí eu falava, mãe, eu quero, precisando de um dinheirinho, me ajuda a vender, vou fazer umas coisinhas, você me ajuda? No outro dia eu já estava cheia de encomenda, passava a noite inteira, trabalhava o dia todo, passava a noite inteira fazendo as encomendas. Então eu lembro de uma vez que eu fui viajar com dinheiro de vela que eu vendi. Eu vendi a pulseira, eu vendi já até sacola, umas sacolas ecológicas. Teve um Natal que eu fiz um monte de sacola. A Andréa Pérez, minha tia, que me ajudou também a vender, boa de venda também. Põe na mão dela e na mão da minha mãe e vende tudo. E aí elas sempre boa me dica de ajudaram. renda, boas dicas de renda extra, com certeza, para você se acertar ou fazer algo, ou juntar para fazer alguma coisa que você quer. Não, e era assim, da Rafa, chegava perto do dia dos professores, muitos professores, e eu falava, puxa, queria fazer uma coisinha para os professores, mas não tem dinheiro para comprar para todos eles. Tudo. Peraí que eu vou arrumar já alguma coisa para fazer. Ia lá, fazia, fiz essas sacolas, dei para os professores. As professoras gostaram, as mães começaram a pedir. Quando eu vi, eu já estava fazendo um monte, já tive que fazer um pedido de sacolas e dessas que retornáveis. Comecei a fazer um Sim. monte de sacola, aí eu fazia fuxico e decorava as sacolas com os fuxicos. Aí não sabia fazer fuxico, vamos comprar revista para fazer fuxico. Aí eu comprava revista, ia lá, treinava, fazia. E assim foi, vendi agenda. Eu acho que até você comprou uma agenda minha quando eu fiz. Todas Agora vocês tem que fazer, compraram. agora eu tenho que fazer planner, já falei. É, eu ando mais preguiçosa. Aquela época eu tinha mais tempo, era mais fácil. Hoje em dia tá mais difícil, mas eu sempre me virei. Né? Então, isso eu sempre falei na minha vida. Eu nunca vou morrer de fome, porque sempre vou tirar alguma carta da manga. Então, eu me viro mesmo. Então, já aconteceu puxa, tô meio sem grana, como é que eu vou fazer? Eu quero comprar tal coisa. Eu vou então, em busca de um dinheirinho extra. E aí, o grande, eu acho que o meu primeiro grande recomeço mesmo da minha vida tem muito a ver com essa parte extra, vamos dizer assim, né, dos hobbies que eu sempre gostei muito de fazer. Porque como eu gostava muito de escrever, de ler, que eu sempre gostei muito de papel e caneta. Então eu fazia coleção de canetas, tudo. Então eu sempre tô lá escrevendo. E sempre muito preocupada com a minha letra.
Falava, eu queria escrever bonito, lindo. E eu já tinha uma letra bonita, dava para entender e tal, mas eu queria a letra. E uma vez eu fui buscar os convites de casamento de uma amiga, da Márcia. E aí a gente foi buscar os convites na casa do calígrafo. E eu me lembro como se fosse hoje, dela estacionando na porta do calígrafo, da casa, né, que o calígrafo atendia. E a gente pegou os convites, deu uma conferida, e eu fiquei assim, alucinada com aquilo. Eu falei, puxa, que lindo, que maravilhoso fazer isso. Eu queria escrever assim. No outro dia eu já estava atrás de cursos. Aí eu comecei a fazer um curso à distância, no Instituto Monitor. E aí, eu, Cristiane, deixa de ser intrometida, para de falar da minha letra na alfândega. Foi alguma viagem? Foi uma viagem, eu preenchi o formulário e a mulher não entendeu nada que estava escrito e a Cristiane chorava de rir porque Você é calígrafo. a calígrafa e a mulher não entendeu nada da alfândega, nada. Aí virou piada eterna. Que agora Mas já aí eu virou. comecei. Não, aí já virou. E aí eu É. comecei a fazer esse curso à distância de caligrafia, e aí as coisas foram indo e eu fui amando e comprando papel e revista e treinando muito. Era à distância, não é a mesma coisa, né? Um curso presencial, assim, para aquela época era. Hoje em dia Naquela, seria fácil, né? naquela Mas época não naquela tinha nem época o era. ajuda online, né? Não, eu fazia as lições, mandava por correio, aí a Nossa. professora avaliava, me devolvia por correio. Então não era bem trabalhoso. E aí eu fiz esse curso, adorei, mas não achei que a minha letra ficou suficiente para eu trabalhar com isso. Falei, não, tem melhores e não estou pronta ainda. Mas lá escrevendo, escrevendo, escrevendo. E depois eu fiz um curso presencial no Senac, e que aí naquele eu adorei o resultado, tudo. Falei, agora eu posso até começar a escrever para os amigos. E comecei a falar com os amigos mesmo. E os corajosos lá me davam os convites para eu começar a escrever, e eu ia escrevendo, e peguei o meu caderno de versos, eu tinha um caderno de versos e poesias, eu peguei esse caderno, comecei a reescrever o caderno inteiro, e aí aquilo ficou como um hobby mesmo. E aí, quando eu já estava nessa agência de publicidade, nessa última eu já tinha casado, já estava grávida, tive a Rafa, e saí dessa agência. E saí não, saíram comigo da agência quando eu voltei de licença maternidade. E aí eu tinha acabado de voltar de licença maternidade com um monte de coisa na cabeça, né? Filho pequeno, você deixando em casa, ficou sempre com a minha sogra, maravilhosa, me ajudou muito nessa fase, mas querendo ou não, você deixava, né? Você estava acostumada a ficar ali com a criança, deixou. E aí, de repente, você ouvir, olha, a gente vai te dispensar, porque agora a gente vai contratar um rapaz, porque aí não tem esses problemas de licença, tudo. E foi aquele balde de água fria, né? Eu fiquei sem saber o que fazer, onde eu vou correr. E aí me deu esse estalo. Eu falei, poxa, quem sabe agora não é a hora de eu colocar em prática esse hobby que eu tanto faço e que eu tô toda hora mexendo. Eu falei, por que não? Peguei, fiz um portfólio, nada online, nada digital, não existia nada. Eu fiz um primeiro portfólio, fui numa casa de cópias, tirei várias cópias, montei vários portfólios, fiz uma pastinha bonitinha com a minha escrita, tudo. Baixei lá na lista, fui lá, eu olhei na lista todas as gráficas e empresas de convite, essas coisas que faziam. Fui atrás, levava lá meu portfólio embaixo do braço, olha, eu sou calígrafa, se vocês puderem, né, me indicar, se tiver convite aí para fazer, se vocês conhecerem alguém que queira fazer. E assim começou. Um, dois, três, cinco, um que falava para o outro e que me indicava. Quando eu prestei atenção, que eu parei para pensar, eu já estava escrevendo 100 convites por dia. Caramba. Você fez os No meu convites, você fez os convites do casamento do meu irmão, né? Fiz! Nossa, um orgulho. E sim, e aí eu comecei, mas começou o negócio assim,
sem parar, sem parar. E eu não imaginava que aquilo poderia dar tudo o que aconteceu. Chegou uma hora que não cabiam mais convites na minha casa, com aquelas caixas de gráfica, e eu não tinha mais nem por onde andar, a Rafa pequenininha, e eu morrendo de medo que ela mexesse nos convites, né? E aí eu aluguei uma sala num ateliê de artesanato da Regiane Beaupré, minha amiga, que eu tô com saudade, que faz tempo que eu não vejo. Aluguei uma salinha, ela me fez um preço simbólico, assim, e eu comecei a trabalhar nesse ateliê. E aí comecei a fazer lembrancinha, voltei a trabalhar com os aromas lá, então fazia hidratante, sabonete, vendia junto, a pessoa ia comprar o convite, e aí eu já juntava e. Vamos fazer as lembrancinhas, eu faço o laço do convite, o convite chegava meio sem graça, assim, eu falei, por que a gente não faz Eu um acho que laço? acho que eu devia ter colocado de título dessa live renda extra. Porque é muita ideia para fazer uma renda extra, Renata. E vira nos 30 foi, totalmente. Nossa, Então, guerreira. assim, eu era casada nessa época, eu não tinha problemas financeiros, assim, né? Não tinha, faltava nada. O meu ex-marido é uma pessoa muito controlada com dinheiro, muito organizado. A gente vai falar disso depois. É. E aí era tudo tranquilo, assim. Então eu consegui nessa época fazer, vamos dizer assim, um investimento, né? Foi um investimento, porque óbvio, eu não saí ganhando rios de dinheiro. Quem trabalha com artesanato sabe o quanto é difícil você ser remunerada e as pessoas pagarem aquilo que vale o seu trabalho, né? Tinha gente que chegava e dizia, esses convites que você faz é uma forma que você coloca? Não, não tem forma. Com bico de pena, tinta, misturar tinta, pôr lá, mergulhar, escrever. E a pessoa não tinha nem ideia de como era o trabalho, né? Eu achei que era uma impressora. As pessoas não tinham ideia realmente de como era, né? Mas foi um grande recomeço para mim. Não era muito, mas era um dinheiro que dava para ir me virando, que enfim, e que agregou muita coisa, porque eu conseguia. Eu nunca ficava de braços cruzados lá. Eu sempre tinha alguma coisa para fazer, se não era o convite em si, né, a caligrafia, era até revisão de textos, eu conseguia fazer de lá, que eu levava o meu computador, então eu conseguia fazer uns freelas também de revisão. Então e eu consegui ficar mais próximo da Nenê, né, na época, e ainda ter uma renda extra e ocupar minha cabeça, que era o mais importante, né? Eu não ficar parada totalmente só dentro de casa, que aí eu não ia aguentar. Mas foi uma época reveladora, assim, que eu acho que a gente às vezes vai fazendo as coisas sem pensar muito, né, naquilo que você está fazendo. E você vai indo pela necessidade, você vai se virando, faz uma coisa ou outra, mas no fim, aí depois, quando você para e pensa, você fala, puxa, olha quanta coisa eu fiz, eu posso fazer, e quanta coisa eu tenho a força, a disposição para ir em busca, né? Que eu acho que é o mais importante, é a gente nunca desistir. Então, eu fiz inúmeras coisas que deram errado. Eu nunca vou me esquecer de um convite que o papel era diferente e eu fiz uma mistura que para a pena escrever lá no papel, era um papel que tinha uma cera. A pena não escrevia, a tinta não absorvia no papel. E eu lembro de eu dormir no chão, porque eu coloquei todos os convites em cima do meu colchão, com a janela aberta para eles secarem, que eles iam precisar de um tempo de secagem muito maior. E eu dormi no chão e os convites lá em cima da cama, né, expostos para secar. E eu amava tudo isso. Aquilo era uma adrenalina para mim. Era enriquecedor, assim, eu me virar nisso. O que eu acho legal que você está falando também é que no planejamento financeiro eu falo muito de liberdade de escolha, assim, do você conseguir se planejar para ter dinheiro, para ter liberdade de escolha. Mas a nossa maior liberdade está na gente mesmo, no investimento que a gente faz na gente. Porque eu acho que tudo que você tem de talento te deixa mais tranquila para qualquer situação que você passa. Não, eu sei me virar.
entendeu? Tipo, você não ficar preso em algo, nossa, eu não posso sair daqui porque eu não sei fazer nada. Não, cara, você sabe fazer um monte de coisa, né? Então, assim, independente do dinheiro, o seu maior investimento é você mesmo, né? Sim, com certeza. Não, eu não vou dizer que é fácil e que nem que tenha sido fácil, Nada. que até hoje não é fácil, mas eu acho que a hora que a gente se vê numa situação que você precisa correr atrás, aí você levanta e vai, né? Você- eu tive um trabalho agora há pouco tempo que eu fui desligada e foi também assustador, porque de repente eu imaginava que eu ia me aposentar nessa empresa e de repente, de uma hora para outra, falaram, olha, a gente não precisa mais dos seus serviços. E eu fiquei desesperada. Eu falei, e agora? Como é que faz, né? Eu na minha idade, depois dos 40, como que eu vou arrumar emprego? Não vai rolar. E depois desse trabalho, as coisas aconteceram. De eu ter saído de lá, e eu acho até que eu já estava acostumada e conformada ali, eu consegui voltar para a área que eu tanto queria, que era voltar a trabalhar formalmente com revisão de textos, não só como freela, né? Então eu consegui voltar para a área, eu consegui fazer minha pós-graduação, que eu fiz a pós-graduação recentemente, em revisão de texto, em revisão e produção de textos, que foi maravilhoso, o curso foi ótimo, e que me serviu para eu relembrar quem eu era e que eu podia voltar a trabalhar na área e que eu podia ir em busca e que ia dar certo. E aí voltei a procurar trabalho como uma doida, assim, todas as áreas que eu podia, porque aí eu tinha pressa, não podia ficar sentada esperando, né? E nem investir em alguma coisa, porque eu não podia ficar meses sem uma renda. E as coisas aconteceram de uma forma assim inacreditável. E hoje, quando eu olho, nem parece que faz 3 anos, acho que eu fui dispensada desse último trabalho. Acho que já Mas tá, faz, deve ser é, mais ou menos isso, 3 anos. Porque já vai fazer 2 que eu tô na agência. caramba. Então, e voltei a trabalhar numa agência de publicidade, que é o que eu gosto, né? Era o que eu queria mesmo, era voltar a trabalhar numa agência. Que eu acho dinâmico. Acho que de tanta aula de publicidade que eu assisti na faculdade, eu acabei me afeiçoando pelo curso, porque eu fazia jornal e vivia na sala das meninas todas que faziam publicidade. Chegou no último ano, eu mais ficava em PP do que na aula de jornalismo em si, né? Então, Eu foi uma achei legal realização, assim. quando eu comecei a separar as perguntas para fazer para você, porque eu já te vejo dessa forma, né? E aí você me falou, você fala, nossa, quando eu comecei a voltar em tudo que eu já fiz, eu fiquei pensando, né? Nossa, quanta coisa eu já passei, porque eu vi você passando por várias transformações, né? Enfim, casando, separando, tendo filho, saindo do emprego, indo para outro, então assim, e recomeçando. Então, por isso que eu, ó, tô até arrepiada, Renata. É. Porque eu Ah, vi que você passando bom! por tudo isso mesmo e eu sei o quanto você é guerreira mesmo. E eu queria que você falasse um pouco, se contar um pouco da sua vida, assim, do seu planejamento financeiro. Você fazia isso? Como que era? Você se planejava financeiramente? Como que foi isso durante a sua vida? Como que é isso hoje? O que que você passou na sua vida que fez você pensar um pouco nisso? Fala um pouquinho aí. Assim, meu planejamento sempre foi zero. Eu nunca soube lidar com dinheiro. Graças a Deus eu tenho amigas que sabem, porque eu em si não sei. E até hoje não é fácil para mim, assim, eu não tenho apego nenhum a dinheiro, então, se eu tenho, eu gasto, se eu tenho, e se amanhã não tiver, tudo bem, e é completamente errado isso, né? E eu já paguei muito por esses meus erros, mas nunca fui de ficar fazendo conta, me controlando. Eu recebia, eu sabia que eu tinha aquilo para gastar e ir embora. E e aí hoje eu precisei, né, ver que por mais que você queira viver e falar, vamos, e amanhã a gente vê o que faz, é muito ruim, né? Até porque você faz
E isso pode virar um sofrimento, né? Então, quando o meu virou um sofrimento, aí eu vi, opa, não, alguma coisa está errada, eu não posso viver dessa forma. Então, quando eu comecei a trabalhar na minha primeira fase lá, que eu tinha que pagar faculdade, tudo, a minha mãe me ajudava no que podia, mas não dava para tanto. E aí eu tinha que cuidar das minhas. Eu tinha que pagar a faculdade, eu tinha que pagar os meus cursos, eu tinha que me vestir, eu queria sair com os meus amigos, então era aquele dinheiro contadinho, contadinho certinho. E aí, depois de um tempo, as coisas foram melhorando, eu já fui trabalhando mais, a renda foi aumentando, e eu já fui me organizando melhor. E aí eu sabia o quanto eu tinha para gastar, mas nunca foi uma preocupação. Me planejar, me organizar, realmente isso não existiu, nunca existiu. Eu até tento, hoje eu consigo, mas antigamente eu tentava, até fazia planilhas, organizava, me dava 3 dias, eu já não sabia nem onde estava a salva planilha. E aí eu já tinha esquecido, já tinha me perdido toda nas contas, e quando eu via já tava devendo, já tinha acabado com o salário que tinha recebido. E aí, quando eu casei, o que eu falei anteriormente, né? Meu ex-marido era uma pessoa muito controlada, muito organizada com dinheiro, tudo. E aí tentava me organizar também, às vezes eu conseguia, às vezes não, mas às vezes eu tomava umas broncas, tal, porque gastava, mas eu tentava me organizar, né? Então tinha já as planilhas, aí fui começando a entender que a gente tinha que fazer conta. Até que para você ter as coisas você precisa fazer conta, né? E não sair gastando. Então, foi o que aconteceu quando veio a separação. Aí eu me perdi de vez naquelas contas todas, né? Então eu tinha, quando eu me separei, eu tinha a pensão da Rafa, que sempre foi o dinheiro dela. Eu sei lidar melhor com o dinheiro dos outros do que com o meu. Então, se você sempre falar, organiza, não organizar, mas guarda esse dinheiro para mim, eu vou guardar. Agora, o meu é uma tragédia. Mas aí, então, eu tinha as contas da Rafa, que eu sempre fui muito certinha com valor de pensão, tudo, e a ciência de que aquele dinheiro é para ela. Mas no meu era uma zona, uma bagunça, porque eu não me organizava. E aí eu penei mais quando eu me separei, porque aí eu tinha um padrão de vida e eu tinha que entender que eu já não tinha mais aquele padrão de vida e que eu ia ter que me organizar de alguma forma, pagar aluguel que eu não pagava, enfim, me organizar sozinha. Ali foi sozinha, né? Antes eu tinha minha mãe que Renato, gastou muito, ou não gastou, vamos, faz isso, não faz aquilo. Depois eu tinha meu ex-marido que me ajudava, e nesse terceiro momento eu estava sozinha, né? Era agora eu já tinha uma casa e eu já precisava manter aquela casa e os gastos, e comigo. Eu não tinha um trabalho formal, né? Ainda era uma calígrafa, então eu trabalhava por conta. E aí foi quando eu acabei. Eu acho que o pior foi a parte emocional, porque aí eu estava separada, e aí a decepção, a frustração, quem me conhece sabe que não foi uma fase fácil para mim. E aí eu acabava compensando essa minha frustração, a decepção, em gastos, né? Então era a política do merecimento, né? Eu falava, eu vou comprar esse sapato porque eu mereço, né? Eu vou fazer uma viagem porque eu preciso, ver gente, não sei o quê. Eu vou comprar, vou fazer o maior pacote que tem da TV a cabo, porque agora eu tô sozinha, eu mereço, eu vou fazer isso por mim. E aí, nesse merecimento todo, eu me perdi nas contas, né? E aí me perdi feio. Então, aí fiquei endividada, tudo, precisei negociar com o banco e tudo sozinha e sem saber o que eu fazia direito.
tomei algumas decisões certas, outras erradas, por não saber até como tratar com o banco, tudo, né? E dividir, esparcelar, essas coisas, tudo. Então, não foi uma época fácil. E aí eu vi que eu não podia mais, eu já não morava mais no bairro que eu estava, então aqueles clientes todos de caligrafia eu acabei perdendo, um ou outro ainda atravessava a cidade, porque, para vocês terem uma noção, eu morava na Zona Norte, a minha clientela estava toda lá, e eu fui para a Zona Sul, então era longe, né? Então as pessoas não iam atravessar a cidade para eu levar convite para eu escrever. Um ou outro ainda foi, eu ainda tinha algum cliente, mas a época já era outra, eu acho que eu precisava desse recomeço, e aí foi quando eu falei, não, agora eu preciso voltar a trabalhar de uma forma formal não, né, mas formalmente registrada, com alguma garantia, né, e precisava aumentar a minha renda, e como eu já falei anteriormente, artesanato nem sempre supre todas as suas necessidades, não é fácil trabalhar com artesanato. E aí eu falei, não, preciso arrumar um emprego. Aí vocês, minhas amigas, me ajudaram muito nisso. Cristiane, que eu sou eternamente grata, que sempre me ajudou muito e que me ajudou a essa recolocação que eu precisava. E aí eu comecei a ganhar mais e comecei a organizar as minhas finanças e comecei a ver o quanto era importante você ser organizado até para você conseguir tudo que você almeja. O quanto era importante você estar com suas contas em dia para você dormir, colocar a cabeça no travesseiro em paz, de não ter ninguém te ligando, ou você preocupada com as contas chegando e você não ter como pagar. Então, foi uma época muito boa, foi um outro grande recomeço na minha vida, porque aí eu tive que ir à luta, né, de novo, e era tudo novo, porque aí eu voltei a trabalhar como secretária, para conseguir essa renda um pouco maior. Eu já estava longe da revisão há alguns anos, né? Desse período aí da caligrafia, que eu fazia alguns freelas, mas eram poucos. E aí eu falei, vou ter que começar tudo de novo. E aí comecei tudo de novo. Eu achei também, eu também te convidei para falar, vir contar a sua história, porque eu vejo muitas pessoas assim, às vezes presas em situações infelizes, né? Seja um relacionamento, ou enfim, ou porque mora num lugar que não quer mais, ou em trabalhos que não querem mais. Então, eu acho que você foi muito corajosa, até porque o que você falou, eu nunca tive esse apego, mas você estava numa situação confortável e você poderia ter continuado, e não, né? E você foi atrás e realmente não é que foi fácil, foi bem difícil, mas você passou por cima e conseguiu, enfim, se virou. E eu acho que para mim, essa é a principal lição da live, entendeu? É isso, assim, a reinvenção. Claro que isso impacta, né, na nossa vida financeira. Então, se pudesse organizar, melhor. E é isso, fazer uma renda extra, se virar, tá certo. Eu acho que o grande lance é você tentar se manter a cabeça, né? O psicológico. Eu acho que esse foi o grande problema, assim, porque eu não queria passar a minha angústia e as minhas preocupações para minha família, e eu não queria encher o saco das minhas amigas com as minhas histórias, né? E eu tinha que me mostrar forte, eu tinha que ser a inteira, tá sempre ali pronta para ajudar e nunca para ser ajudada, né? E aí algum refúgio eu achei. E aí esse o refúgio que foi o das compras, dos consumos, que é que o merecimento aí e que agora eu consigo de uma forma tão clara pensar, falar, puxa, olha, eu usava dessa artimanha para conseguir Bom, você aprendeu. para tampar buracos, né, que estavam ali no meio do caminho, né? Tá certo. Rê, eu até falei para Renata, eu falei, Renata, eu acho que nem vai dar uma hora, mas não, já passou 45 minutos.
eu queria que você desse Nossa, umas dicas de maquiagem, porque também, passou muito rápido. É que passou é mesmo, difícil, segunda né? calor. Nossa, eu queria que você desse assim, umas dicas assim de Primeiro, obrigada, né, por dividir a sua história com a gente, foi muito legal, eu Obrigada a você adorei. pelo convite. E agora eu queria que você desse uma dica assim, de um kit essencial econômico para se maquiar e ficar linda igual você. Ah, Eu sei que obrigada. você sabe eu sei que você sabe como fazer isso. Porque sempre que eu ia lá na Renata, eu deixo, não, assim você pinta não sei o quê, isso aqui eu faço, isso aqui eu mesma faço, isso aqui eu me pinto, eu faço, gente. Não, tem bastante dica como consumidora, tá? Lembrando que eu não sou, né, dermatologista, não entendo de maquiagem profissionalmente, não tem nada disso. Só sou uma curiosa que mete as caras. Mas o que eu tenho para falar para todo mundo é pensar bem antes de fazer qualquer tipo de compra de maquiagem. Lembrar que quando você vai a uma perfumaria, aquela pessoa que está lá vendendo é uma vendedora, não é sua melhor amiga. Então, eu Exatamente. acho que a primeira dica é conheça você mesma. Então, conheça o seu tipo de cabelo, conheça o seu tipo de pele, saiba se você tem a pele oleosa, mista, seca, porque você vai ser mais assertiva quando você for procurar produtos que realmente sirvam para você. Conversar com o seu cabeleireiro. Então, ter bons profissionais ao seu lado é muito bom sempre. Mas sempre que eu vou, eu presto muita atenção como a cabeleireira faz a escova no meu cabelo, que escova que ela usa. Que eu falo, poxa, se ela usa essa escova e é bom, meu cabelo fica bonito, se eu tiver uma escova parecida, meu cabelo vai ficar bom também. E aí eu fui vendo e fazendo compras mais assertivas com isso, porque cansei de jogar creme fora, ou de shampoo, condicionador, ou maquiagem que não era a cor adequada. Então, pesquisem muito, vão ao YouTube. A economia vai ser no custo-benefício e não necessariamente no preço, né? É o que é melhor para Sim, você. e você vai comprar alguma coisa que sirva para você mesmo, né? Então você não vai ter aquele creme que você comprou, putz, não é a cor, e aí você gastou um dinheiro que você poderia ter comprado alguma coisa que ia ser bacana para você, que ia combinar com você. Então você precisa conhecer, vai no dermatologista, pergunta, olha, eu quero fazer tal coisa, que creme é melhor eu usar? Eu preciso fazer tal tratamento, o que eu posso fazer que vai melhorar? Ah, meu cabelo tá assim, que creme que eu posso usar? Então, sempre que eu presto muita atenção no profissional e tento aprender com ele ali como que ele faz para fazer igual depois em casa. Nada substitui os profissionais, então eu tenho pessoas junto comigo que eu adoro. Então, a minha unha, por exemplo, eu comprei todas as coisas, que eu faço unha de gel, e eu comprei tudo, o kit, né? E não consegui fazer, e não ficava bom do jeito que a profissional faz. Depois, até se vocês quiserem, eu mando todas as profissionais que eu vou aqui, mas é em São Bernardo, mas são ótimas profissionais que vale a pena a viagem. E a Fernanda da Unha é uma delas, que ela é excepcional. Mas aí o que eu faço? Em vez de fazer a unha toda semana, que não é barato para fazer a unha de gel, então em vez de eu ir toda semana à manicure, eu vou uma vez por mês lá na Fernanda, ela faz a minha unha e depois nas outras semanas, até dar o mês, eu vou me virando e vou fazendo as minhas coisinhas aqui. Primer, eu sempre comprei primer, que é bom para você passar na pele antes da maquiagem, para durar mais, para a pele não ficar oleosa, não ficar brilhando. E aí fui nas minhas buscas todas, achei lá uma receitinha que você faz, que você pega o seu hidratante e coloca maisena, amido de milho, né? Sem falar marcas aqui, amido de milho. Esse ela fez até Você um vídeo para coloca mandar pra gente, gente. que eu fiz o vídeo, mandei para vocês de tão incrível que foi, porque é o melhor primer que eu já vi até hoje e eu não gastei em nada, né? Era o amido de milho que eu tinha em casa. Você junta lá umas colherzinhas de amido de milho no seu protetor solar, faz um creminho lá, guarda num potinho qualquer que você tiver e usa isso como primer. Ele já vai servir para você
se cuidar, né? Ele tem um protetor solar, então ele serve como protetor solar. E com primer, ele tampa todos os poros. A pele dura o dia inteiro, segura a oleosidade. Então, para quem tem a pele oleosa, é muito boa. Eu uso um sabonetinho da Granado, que é um sabonete de coco, que custa R$ 5, 5, R$ 6. E ele é super baratinho e é excelente para quem tem pele oleosa. E tudo isso eu achei em buscas na internet. Lembrando que a mesma menina que está lá vendendo na perfumaria, que ela está vendendo os produtos, as YouTubers também estão vendendo os produtos, então não se esqueçam. Então procurem assim, às vezes eu procuro alguém que tem a mesma pele que eu, a mesma cor de pele, ou o mesmo tipo de cabelo, para que ficar mais próximo da minha realidade. Então, é pesquisar muito. É pesquisar muito e não comprar por impulso. Quando você for fazer sua compra, pesquisa antes. Outra dica bacana, entra nos sites dos fabricantes. Ah, eu quero uma base. Manda mensagem, liga no saque, pergunta se eles não têm como mandar uma amostra grátis para você ver cor, para você ver textura, se o produto é bom, se reage bem na tua pele. Então, isso é uma dica bacana. Pedir as amostras, prestar atenção no seu tipo de pele, não fazer compras por impulso e pesquisar muito. Você E já tá não ter dando medo de várias dicas econômicas aí, Rê. e não ter medo de errar também, testar, né? Sim, Vai, tem que a testar. padaria vai toda maquiada, mas tenta, já faz, já vai treinando. Quando chegar no A minha sábado à irmã, noite, você já sabe o que você faz lindona. minha irmã super vaidosa já tá comentando aqui, tá adorando as dicas. Né, Ju? Eu achei legal você Não fazer comprar uma nada que menção. a sua amiga indicar, porque se a sua amiga não tiver a mesma característica de pele que você, não vai resolver. Então, tentar ter esse discernimento de que o negócio tem que ser para você e nem o que sempre dá certo para sua amiga vai dar para você também, né? Então, não comprem o que a sua amiga comprar. Eu achei legal você falar isso, porque aí dá pra gente ver que o autoconhecimento funciona para tudo também, né? A gente se Para tudo. conhecer, conhecer o nosso corpo, a nossa pele, o que fica bom, o que a gente pensa, o que a gente quer, que não é a mesma que o outro quer, é tão importante para a gente economizar, para a gente ir atrás do que a gente quer, né? Para a gente ter Em argumento tudo. para as pessoas que a gente gosta também. E é o que você falou também, a pessoa está lá fazendo uma propaganda, está tentando vender ou está fazendo uma Não propaganda, está enfim, errada. não está Lembra, errado né? se funcionar É para o trabalho você. dela. Ó, a Andressa, ela passou a receita do primer, o amido de milho com hidratante, né? Isso mesmo. Você mesmo vai fazendo, vai sentindo a textura, vai testando, faz bem pouquinho para ir testando, para ver se funciona, tampa todos os poros, é uma beleza. E Rê, uma outra coisa, que acho que é a última pergunta aqui, eu sei que você mesmo, eu nem sabia disso, né? Você comentou isso esses dias, que você mesmo produz as fragrâncias dos perfumes que você mais gosta. E eu queria saber como que você faz isso, porque ela comentou, não, eu mesmo faço. Eu falei, gente, jura? Faço, Como que faço você faz mesmo. isso? Isso é uma grande Foi na... economia. Não, pô, mas assim, é gigante a economia, porque numa receitinha que eu gasto em torno de R$ 80, dependendo do valor da fragrância, né, do perfume que eu queira, eu consigo 300 ml de perfume final, produto final lá, 300 ml de perfume. Então eu compro os frasquinhos, tá? Bonitinho, para deixar lá na minha penteadeira bonitinha. Mas eu economizo muitíssimo, né? Porque eu uso perfume todo dia. E o perfume tá bem caro, né? Assim como as maquiagens importadas, os perfumes também estão muito altos, né? O valor dos perfumes. E aí eu lembrei que eu tinha feito um curso de perfumaria, mas assim, não precisa fazer curso para fazer perfumaria. Você pode entrar na internet, você vai ver várias receitas. É só você A comprar os Renata produtos. fez curso de tudo, hein? Fiz. Quando eu fiz aromatizador, quando eu fiz sabonete, vela, essas coisas, aí acaba aparecendo a receitinha lá do perfume da Del Colônia. E aí eu fazia até com a Dona Marlene e a Dona Marlene, a gente ia lá e comprava as essências, tudo, e fazia os nossos perfumes. E aí só precisa ter um pouquinho de paciência, que ele precisa macerar, mas você compra lá a essência,
o veículo, que é o perfume que é o álcool lá de cereais e tal. Mas tem uma receitinha toda que eu sigo. E aí eu vou e compro. Aí às vezes, mas não ficou igual, né, o importado. Não tá exatamente igual ao importado. Eu falo, que ótimo, eu criei então agora uma versão exclusiva minha. Sim, E, exclusivo Renata Vasconcelos. não dura tanto tempo, a fixação não é igual a do importado. Aí eu ponho num frasquinho pequenininho, levo na bolsa, achei que já saiu, vou lá e passo de novo, porque pelo valor eu posso passar o dia inteiro borrifando perfume em mim, que não vai ser o valor do perfume tradicional. E aí, quando eu quero alguma fragrância diferente, eu vou lá e crio. E lá eu vou comprar agora essa essência X e vou fazer o meu perfume. E é super tranquilo, basta você ter um frasco escuro e guardar na geladeira por 15 dias, essa preparaçãozinha que você faz, e você vai ter um perfume muito parecido. Eu já usei muitas vezes de perfume, desses que eu faço, e de eu chegar e a pessoa fala, você tá usando o perfume X? Eu tô. Comprei ontem. E Você eu podia também falsifiquei aqui utilizar em essa casa. receita para eu colocar aqui depois, hein, Renata? Posso mandar as receitas, as quantidades certinhas. Dá para fazer aromatizador de ambiente, perfume, Ah, era uma até que já me deu. já Já me deu dei, que uma ideia. eu já fiz bastante. Sabonete líquido para o banheiro, para lavabo, essas coisas, dá para fazer também. Dá para fazer um monte de coisa. Hidratante para o corpo, dá para fazer. E até você faz uma coisa mais orgânica, economiza também, né? Acaba com esse monopólio aí das grandes empresas que cobram valores exorbitantes e você consegue fazer a mesma coisa por um Exatamente preço mesmo. 4 vezes menos. Então é uma economia grande. Além do prazer da brincadeira, né? Você faz, fica naquela ansiedade, esperando o perfume ficar pronto. Aí ele fica pronto, você vai testar e as pessoas gostam. É um sucesso. Tá certo. Fora que você também arruma as coisas em casa, né? Que eu sei. Arrumo. Você já Arrumo, se podia, você já podia trabalhar pintar de a parede, marido eu modelo. pinto. Não, aqui em casa, quarto da Rafa todo. Ai, quem que vai instalar o papel de parede? Eu mesma. Fui lá, instalei. Foi difícil? Foi. O desenho não casava. Mas eu fui até o fim, fiz. E ficou, depois deu tudo certo. Tá certo. Eu Rê, acho que a gente está sempre aprendendo, a gente sempre pode aprender mais e mais. Eu acho que você só precisa ter coragem e paciência, calma e tentar, que vai dar certo. exatamente. Bom, eu não sei se essas são as suas palavras de encerramento, mas eu queria agradecer. Já vai dar uma hora que a gente que a gente está conversando. Passou Ah, muito rápido. fala, mais que o homem da cobra, né? E toda vez que a gente se encontra, a gente fala e fala. E adorei o bate-papo, foi muito legal. Acho que você deu várias dicas de economia, de beleza, e também com toda a sua vida, como você se reinventou tantas vezes. E é isso. Eu quero te agradecer. Foi muito, muito legal. Obrigada por ter aceitado o convite. E é isso. Obrigada para quem participou. Oh, as meninas estão mandando mensagem. Ah, Fiquei muito obrigada, feliz. Cã. Não, Mas obrigada a é, você pelo convite, eu adorei. Foi gostou muito de legal. participar? Foi muito legal ver o meu Você podia passado. trabalhar na televisão. Você podia trabalhar na televisão, sim, Rê. Você fica ótima aí no vídeo, no Ah, celular. não, melhor deixar pra lá, né? Melhor não. Tá Mas certo. foi ótimo, eu adorei. Foi um bate-papo super bacana e foi muito bom rever coisas do passado que eu já fiz, que eu acho que às vezes a gente nem lembra de tudo que você já fez e não dá valor até, né? Então foi muito legal revisitar esses meu passado, lembrar de tudo que eu já fiz. E foi muito legal, eu adorei. Eu tento fazer isso sempre também, para a gente poder ficar orgulhoso de tudo que a gente passou, de tudo que a gente viveu, e até para a gente encontrar talentos que às vezes a gente esqueceu. Vou aproveitar aqui, então, já vou fazer meu jabá, né? Eu esqueci de falar antes de começar a live, mas para quem vai assistir depois,
que eu deixei disponível na minha bio, tem uma lista de crenças limitantes, que são mais voltadas à relação com o dinheiro, que é para isso mesmo, para a gente olhar e falar, ah, será que eu penso isso? E às vezes aquilo te atrapalha de você conseguir alguma coisa, de você tomar alguma atitude para mudar a sua vida e para ter mais prosperidade. Então, se alguém tiver interesse de baixar, e a minha planilha você já, eu sei que você baixou o que você me falou. Baixei. Eu tô tentando completar ela. Mas Não consegui eu ainda 100%, mas já tinha já. te mandado, né, também. Ai, acho que já. Não, mas dessa da última vez que eu baixei, agora eu tô. Aos poucos eu tô lá inserindo as informações. Tá bom, a Cristiane tá rindo aqui. Mas você ainda vai ter que me ajudar muito, você sabe, né? Com certeza, Renato, pode contar comigo. Pois Com é, tô certeza. E você aqui. também. A gente troca. Gente, obrigada por ter Tô aqui. entrado, participado. Você recebeu um monte de elogio aí. Obrigada, gente. Vai ficar gravada aqui no meu GTV para quem quiser assistir depois. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Rê. Beijão. Tchau, gente. Tchau, adorei. Tchau, foi ótimo. Beijo. Beijos.